pessoal, estamos com mais uma igreja em sua casa e hoje eu estou trazendo uma palavra especial que inclusive nós acabamos o culto há pouco e eu queria dar a palavra para vocês que eu dei no culto e vou procurar transmitir tudo aquilo que nós estudamos e que o Espírito Santo nos dê ainda muito mais. Vamos lá em Lucas capítulo 16, vamos fazer como a gente fez no programa passado. Eu falo da história, depois você lê lá direitinho pra gente não perder tempo lendo tudo versículo por versículo, tá bem? Então em Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, a gente vê a história do rico e do Lázaro, uma parábola que Jesus contou. E é muito interessante a gente analisar o rico e o Lázaro, o que cada um tinha ou deixava de ter para ter o fim que tiveram, né? A Bíblia fala que o rico era um homem que tinha tudo, que se vestia de roupas caras e tudo mais. E que o Lázaro era um mendigo, um homem pobre que desejava as migalhas da mesa do rico, né? Que era um homem cheio de chagas, ou seja, um homem que não tinha nada. E o rico, um homem que tinha tudo. E o que aconteceu? A Bíblia diz que os dois morreram. O mendigo, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E o rico, a Bíblia diz que foi sepultado. Eu queria começar exatamente por esta palavra. A sepultura, naquele tempo, era sepultura de pedra. As pessoas eram enterradas dentro de um lugar construído de pedra, colocava lá dentro e fechava. Os ricos, né? Os ricos tinham sepultura, porque era algo caro de ser feito. E a sepultura ela era de pedra. E o mais interessante aqui é que ele coloca o rico como um homem que tinha tudo e o Lázaro, o mendigo, como um homem que não tinha nada. O nosso entendimento da palavra aqui, e eu vou concluir essa palavra provando para você isso, é que o rico era um homem cheio de suas próprias obras, de sua própria justiça. E o Lázaro, um homem que já não tinha nada a apresentar, obra nenhuma, como um homem que não tinha justiça nenhuma, não tinha nada que pudesse, ele não tinha obra nenhuma que pudesse conquistar coisas, né? Um homem sem justiça nenhuma. E o que acontece? A Bíblia diz que Lázaro foi levado ao seio de Abraão e o rico foi sepultado. Essa sepultura de pedra nos lembra das tábuas dos 10 mandamentos que foram gravadas em letras de pedra. E gente, na segunda carta aos Coríntios capítulo 3, a Bíblia fala que o ministério da morte veio por meio de letras escritas em pedra. Por que morte? Eu vou explicar mais uma vez. Porque quando a lei foi dada aos homens, foi inclusive quando 3.000 homens morreram, antes mesmo de ver as tábuas da lei. Por quê? Porque a lei diz o seguinte, o mandamento que veio por Moisés, o homem que deixar de cumprir um só mandamento é culpado por transgredir todo. É o que eu sempre digo, as pessoas acham que elas cumprem a lei. Mas você sabia que se um homem comer a mais do que ele necessita, pela lei ele já é considerado glutão. Será que você não conhece ninguém que faz isso? Com certeza conhece. Então já estaria condenado, porque uma só lei que você transgredisse, você já era culpado de transgredir toda a lei. Isso significa que com isso a morte tomou conta de todos os homens, porque os homens não conseguiam cumprir toda a lei. Então o que acontece? Se tornou, é chamado na carta aos Coríntios de um ministério da morte. Por quê? Ministério é a palavra serviço. É o serviço da morte. Os homens começaram a morrer, à torta e à direita, porque ninguém cumpria perfeitamente o mandamento pela sua própria justiça. Quando a gente fala de justiça própria, nós estamos falando do esforço do homem, daquilo que o homem pode fazer. O rico era cheio daquilo que ele podia fazer. E o mendigo já não tinha nada, já não tinha justiça nenhuma, ele já não podia fazer nada. Ele estava numa condição onde ele não podia fazer mais nada. E o rico ainda estava tentando, é o que nós falamos até no culto, que a pessoa, que nós que estamos vivos, carnalmente falando, a gente ainda sempre tenta. Sempre tenta. Mesmo que você acredite em Deus, você está sempre tentando alguma coisa, já reparou? Você precisa de milagre de Deus para alguma área, mas você ainda está tentando colocar sua mão naquilo para dar uma ajudinha a Deus. A gente está sempre tentando, a gente sempre quer produzir alguma coisa. Isso é um anseio, a ansiedade da nossa alma de, não é ajudar Deus conscientemente, mas de participar, de fazer, de produzir. E o que aconteceu? O rico foi colocado numa sepultura de pedra. Isso faz alusão à lei. Por quê? Porque a lei trouxe a morte. E o rico morreu e foi sepultado. Lázaro foi levado ao seio de Abraão. O rico foi sepultado, ou seja, a lei enterra. A lei
trouxe morte. Porque a lei é ruim? Não, não, pelo contrário, a lei é muito boa. Ela é tão alta, tão maravilhosa, que é impossível homens e mulheres como nós temos uma justiça suficiente para sermos perfeitos andando nela. Precisamos de Cristo. E o que aconteceu? Chegando lá, a Bíblia fala que o rico foi para o inferno e o Lázaro para o céu. E aí o rico olha para Abraão e fala, pai Abraão. Quando ele chama de pai Abraão, já significa que ele era judeu, né? Porque os judeus chamavam Abraão de pai. Pai Abraão, e os judeus estavam debaixo da velha aliança. Pai Abraão, pede a Lázaro que toque nessa água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado e tudo mais, tem aquele diálogo com Abraão. E Abraão fala que isso não é possível e tudo mais. Eu até fiz uma anotação interessante aqui, porque Abraão fala assim para ele, filho, você, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro só os males. Agora ele é consolado e tu és atormentado. Ele disse, teus bens em vida. Teus bens? Como assim teus bens? Significa que tudo que o rico, toda a justiça do rico já tinha, a justiça do rico já tinha produzido tudo aquilo que ele precisava para ele. Quando você confia no que você pode fazer, você realmente só vai ter o que você pode se dar. Segura essa. Percebeu? Se você confia no que você pode fazer, você só vai ter aquilo que você pode se dar. Se você confia que pela sua justiça, ou seja, pela sua conduta, você vai conseguir algo de Deus, então você vai andar pela sua conduta e vai conseguir somente aquilo que a sua conduta pode te dar. E eu te garanto que você não consegue nada de Deus pela tua conduta. Por quê? Porque os padrões de Deus são muito altos a um homem normal, natural. A gente precisa da fé para conseguir algo de Deus. A fé diz que você não depende da sua conduta, das suas obras. A fé depende de você acreditar que Deus pode fazer por uma pessoa como você. Deu para entender? Então o rico, ele teve aquilo que a justiça dele, aquilo que ele podia fazer, podia dar a ele. Então Abraão falou isso para ele. O mendigo não confiava nele, o mendigo não buscou na sua própria justiça, então ele foi consolado, você foi atormentado. Uma coisa interessante de você entender é que o nome Lázaro significa Deus socorrerá, ou Deus ajudará. Significa que Lázaro, o mendigo, estava totalmente dependente da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Aquilo que ele pode fazer. O que é a justiça do homem? Aquilo que o homem pode fazer. O rico era cheio, quando fala rico aqui, não está falando propriamente de bens. Jesus falou de bens, mas isso é uma figura de um homem cheio da sua própria justiça. Um homem, quando fala em Apocalipse da igreja morna, né, ele fala que a igreja se considera rica, né? Ele fala, tu não sabes que é pobre, miserável e desgraçado. Desgraçado é caído da graça. Você se sente rico porque você olha para suas obras, mas você não entende que as suas obras não são suficientes, tá? As obras do rico não foram suficientes. O Lázaro não tinha nada para apresentar e foi socorrido e ajudado, tá? E o que acontece? Muito interessante, a partir do verso 27 do capítulo 16, o rico fala assim para Abraão. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes, o Lázaro, à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então o rico pediu para Abraão para que Lázaro fosse até o mundo dos vivos e falasse com os irmãos dele, desse testemunho, segura aí, testemunho para que eles não fossem para lá também. 29. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. 30. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. 31. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quem ressuscitou dentre os mortos? Jesus! Abraão falou, se eles não ouvem Moisés e os profetas, muito pouco, tão pouco não ouvirão se alguém ressuscitar dos mortos. E quem ressuscitou dos mortos foi Jesus. Ou seja, eles não ouviam Jesus. Jesus estava falando dessa palavra.
Eles não, e Jesus estava falando com os fariseus. Se você começar o capítulo 16 do começo, ele estava falando para os fariseus que a lei que os fariseus estavam seguindo e achando que era por meio delas eles iam conseguir ir para o céu, a lei não ia dar colher de chá para eles. A lei tinha que ser cumprida na perfeição e só Jesus conseguiu fazer isso. Ou seja, a justiça do homem não era suficiente. Aquilo que ele achava que conseguia fazer era muito falho. O homem que acha que anda perfeito, eu fico super impressionada quando alguém prega sobre o que pode fazer e o que não pode, porque aquela pessoa que está pregando aquilo acha que consegue fazer tudo 100%, ela não conhece a lei. A lei tinha mais de 700 preceitos, pessoal, é muita coisa. Era impossível um homem e mulheres como nós sermos guiados pela lei. Eu não estou dizendo que agora você está livre para pecar, não tem nada a ver com pecado, eu não estou falando de pecado, estou falando sobre confiar que a sua justiça, aquilo que você pode fazer, pode te trazer algo da parte de Deus, é impossível. E ele disse aqui, se eles não ouvem Moisés e os profetas, eles não ouvirão a Cristo. Aí você fala, então, Moisés e os profetas representam o Velho Testamento. Exatamente, porque Moisés e os profetas apontam para Cristo. Como eles apontam para Cristo? Porque eles expuseram a moral de Deus, a lei de Deus, eles expuseram a santidade de Deus, eles expuseram os preceitos de Deus, eles expuseram a vontade de Deus, e tudo aquilo aponta para uma coisa: você, homem, não tem justiça suficiente para se salvar, você precisa de um Salvador. O Velho Testamento aponta ao homem a necessidade que ele tem de alguém o substituir, de alguém cumprir com perfeição a lei no lugar dele. E foi isso que Jesus fez, gente. Jesus encarnou. Para que ele teria encarnado então? Ele encarnou e cumpriu com perfeição a lei. Ele foi perfeito. E o que acontece? Ele morreu a morte que ele não merecia e deu a você a vida que você não merece. E isso se vive hoje por fé. Quem recebe a Cristo não sai simplesmente, oba, agora eu vou pecar. Tanana. Não, pelo contrário. Quem recebe a Cristo recebe uma nova natureza. E daqui de dentro você começa a ser transformado. Daqui de dentro, Hebreus capítulo 10 diz que não precisará ser ensinado aquele que está na nova aliança. Estou falando nas minhas palavras. Ninguém precisará ensinar a lei, porque elas serão colocadas dentro do coração do homem. O novo nascimento que você recebe, quando você recebe a Cristo como Salvador, esse novo nascimento te faz ser uma nova criatura. E essa nova criatura não se segura para não pecar. Essa nova criatura não quer pecar. Gente, presta atenção, você não precisa dizer para a sociedade, nem para dentro da igreja, nem para fora da igreja. Se alguém vai para a igreja, não precisa dizer para ele o que ele pode ou não fazer. A sociedade diz isso. É pregado isso em todos os lugares. Políticos diz, os códigos civil, o código penal, em todos os lugares está estampado o que se pode e o que se não pode. Todo mundo sabe, você não precisa dizer isso para uma pessoa. Não precisa dizer isso para uma pessoa. Todo mundo sabe o que pode e o que você não pode fazer. Isso tá fácil. Agora, ok, não posso, né? Tá bem, mas como é que eu mudo? Não, porque o que eu não posso eu sei, mas a Bíblia diz que Deus atenta para o meu coração. Então eu não faço, mas meu coração tá ali, tá naquele pecado ainda. E aí? É aonde Ezequiel profetiza de que Deus tiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne, que eu falei no programa anterior. Ou seja, uma mudança aconteceria dentro do homem. A vida que eu não mereço, Jesus conquistou para mim. E aí eu nasci de novo. E quando eu nasci de novo, essa minha nova criatura não quer pecar. Não é um lance de eu não vou pecar porque senão eu vou para o inferno. Não, você não precisa comprar a salvação. Deus não está à venda. A questão é assim, a questão é que quando você crê em Cristo para a salvação, você é mudado. Você não quer mais pecar. Gente, essa é uma obra muito mais excelente do que eu dizer para você, você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo, isso não é eficaz. Isso não é eficaz. Quantas vezes você disse isso pro teu filho e ele continua igual? Isso não é eficaz. A maior eficácia que existe é você pregar a nova aliança. Você falar para a pessoa que ela tem que receber a Cristo como substituto. Porque a minha justiça não é suficiente. Gente, eu posso agora me trancar. Eu vi uma pregadora uma vez contando, maravilhoso que ela diz, que igual um cãozinho que tem vontade de morder o carteiro. Você pode pôr uma focinheira no cão para não morder o carteiro, mas a vontade de morder está lá dentro. Não adianta você pôr uma focinheira em você, uma camisa de força, porque a vontade de pecar está aqui dentro. O problema está dentro do homem. E dentro do homem só Deus pode mudar. Isso não depende de você. Você precisa de ser salvo. Gente, a gente falou desse Lázaro.
Agora, lembra daquele Lázaro em João capítulo 11, que é o irmão de Marta e Maria? Quando que Jesus foi lá ressuscitar ele? Marta e Maria mandaram um recado para Jesus dizendo assim: Lázaro, o teu amigo está doente. Gente, a Bíblia fala que Jesus não se moveu do lugar. Ele nem saiu. Sabe por quê? Porque ele estava vivo ainda. Enquanto está vivo, tá todo mundo tentando. Ajuda ele aí! Passa um unguento! Põe um negocinho na testa dele! Tá todo mundo tentando, tá vivo. A gente não para de tentar. Eu prego contra a justiça própria, mas eu sei que eu também caio várias vezes na vontade de tentar fazer alguma coisa. Por quê? Porque está na carne. Tava todo mundo tentando salvar Lázaro. Salva ele, põe alguma coisa. Aí ele morre. Aí Jesus se move. Deixa eu ir lá ajudar Lázaro. Lázaro significa Deus socorrerá, Deus ajudará. Por que ele só foi quando Lázaro tinha morrido? Porque agora não tem mais o que fazer. Quando você para de tentar, Deus entra. Quando você para de tentar na sua própria justiça, ser santo, quando você desiste, fala, quer saber, não consigo. Deus entra. Quando você morre em figura, né? Não na real, porque morte já não é mais conosco. Mas quando você morre em figura, quer saber? Desisto. Quando você desiste, você para de tentar, Deus entra. Deus entra com salvação quando o homem para de tentar se salvar. Deus entra com salvação quando o homem para de tentar se santificar. Deus entra com provisão quando você para de tentar se prover. A justiça do homem rico não salvou ele, não é suficiente. A sepultura se fechou sobre ele, porque a justiça do homem não é suficiente. Entenda, igreja, de uma vez por todas, que sem graça você não pode alcançar justiça, salvação. Não pode, é necessária favor imerecido da parte de Deus. Lázaro morto, Jesus veio e ressuscitou ele, porque aí só Deus podia trazer justiça. Essa é a palavra que eu tinha para vocês. Espero que vocês meditem muito nisso, espero que vocês recebam muito isso. Isso mudou a minha vida, isso mudou a vida daqueles que estão comigo, e isso vai mudar a sua vida também. Tudo que eu quero pregar e trazer para você é que a justiça de Jesus, a que ele conquistou, é suficiente na sua vida. Ele pode mudar a sua vida. Ele é o único meio de sermos salvos. Jesus é o sacrifício suficiente, o substituto de todos os homens na condenação dos nossos pecados. Nós somos salvos por meio de Cristo. Nossa justiça não é suficiente. Essa é a mensagem que eu tinha para você. Pare de tentar, descanse, que Deus socorrerá você, Deus te ajudará. Deus te abençoe e até o próximo programa. Tchau, tchau!